Shalom, meus irmãos, graça e paz. Boa noite a todos. Bom estarmos juntos aqui nesta quinta-feira abençoada em mais essa live e com o coração alegre por tudo aquilo que o Senhor tem feito, sabendo que grandes coisas o Senhor fará. Amém? Quero pedir que você se conecte conosco aí, você compartilhe essa live. Nós estamos nas redes sociais, na plataforma YouTube e também pelo Facebook. Você pode nos ajudar compartilhando essa live agora. Você pode também curtir a nossa página no Facebook. Você pode também curtir se inscrever no nosso canal no YouTube e clicando lá no joinha e no sininho também, para que você receba as notificações das nossas postagens, aquilo que temos diariamente compartilhado para alimentar a sua fé, e porque sabemos que a fé é aquilo que vai nos sustentar nos momentos difíceis, nos momentos de tempestades. Deus está nos preparando nesse tempo. Amém? Vamos adorar o Senhor com este cântico, e enquanto isso, vai compartilhando. Enquanto isso, convide pessoas a estarem conectados também conosco, em nome de Jesus. Porque o seu nome está acima de todo nome. Obrigado, Senhor, porque o nosso Deus é mais forte, Ele tudo pode. E a Tua palavra também diz, Senhor, que em Cristo nós já somos mais que vencedores. A nossa verdade é que nós já somos vitoriosos em Ti, Senhor. Que
possamos viver essa realidade em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, bom é adorarmos ao Senhor. E como temos feito todas as manhãs, temos sido abençoados com palavras de fé, palavras que têm edificado a nossa fé. Eu quero falar um pouco também, continuar um pouco a respeito daquilo que disse na semana passada, né? Também a respeito de fé. E o tema que eu quero trazer a essa mensagem, essa rápida reflexão é: se Deus disse, eu creio. Se Deus disse, eu creio. Amém? Isso precisa ser um estilo de vida nosso. Se Deus disse, eu creio. E a primeira coisa que nós precisamos é saber o que Deus disse, não é? A respeito das mais diversas áreas das nossas vidas, o que Deus já decretou a meu respeito e a seu respeito. Se nós sabemos essa realidade, nós vamos viver por essa realidade, né? E não mais pelas realidades naturais, não mais pelas realidades que os nossos sentidos físicos dizem. Então esse é um grande desafio para nós nesses dias, receber palavras de fé e muito mais do que conhecer a respeito do que Deus disse, nós precisamos crer no que Deus disse e viver pelo que Deus disse. Eu quero compartilhar um texto aqui, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 até o versículo 18. Diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Deus, o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! Que palavra maravilhosa e encorajadora para nós. Está escrito. Paulo começa dizendo aqui, está escrito. Cri, por isso falei. Olha que lindo isso. Eu disse o tema, se Deus disse, eu creio. Paulo começa dizendo, fazendo essa afirmação aqui. Está escrito, ou seja, Deus disse, eu criei. Por isso eu falei. Por isso a minha boca está cheia daquilo que Deus disse. Está cheio da palavra de Deus, porque Deus disse, eu creio e trouxe isso como verdade para a minha vida. Isso é muito importante para nós precisamos ter essa decisão diária, de viver pelo que Deus disse, procurar na palavra de Deus, muito mais do que decorar versículo, mas buscar na palavra de Deus as realidades de Deus para as nossas vidas, as realidades de Deus para as mais diversas áreas das nossas vidas. Paulo ele começa dizendo, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção aqui, porque está escrito, eu creio. Primeiro desafio nosso, porque está escrito, eu creio. A palavra de Deus é aquilo que nós temos, é um conjunto de livros aqui que expressa a vontade de Deus para nós, que relata as palavras que o próprio Deus disse, durante toda a criação, até também as realidades para os nossos dias. Está escrito, é o que temos de material a respeito de Jesus, a respeito dos feitos de Deus, é a palavra de Deus. Então nós temos ali decretos de Deus escritos, está escrito. Ou seja, não são pensamentos de homens, não são invenções humanas, não são criações, não é mais uma doutrina, não é mais uma seita, não é mais uma religião, não, é a vontade de Deus escrita na palavra dele, está escrito, e eu preciso saber o que está escrito, porque isso precisa alimentar a minha fé. Se Deus disse, eu creio.
Está escrito essa verdade para a minha vida? Eu creio. Não é só um livro de história, não é só um livro de aventuras, não é só um livro que fala a respeito de um Deus, não é, que criou o mundo, que criou o homem, não. São verdades para a minha vida, são verdades para a minha família, são verdades para a minha saúde, são verdades para as minhas finanças, são verdade para as minhas emoções, são verdades para o meu casamento, são verdade para os meus filhos, para os meus netos e nas mais diversas áreas da minha vida, são verdades de Deus, está escrito, por isso eu creio. Primeira coisa que Paulo diz, está escrito, eu creio. Outra coisa que Paulo fala aqui para nós, dentro desse texto também, porque está escrito, eu creio e falo. Eu creio e falo. Olha só, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Eu posso gerar fé na minha própria vida a partir do momento que eu falo da palavra de Deus nos ambientes que estão contrários. A minha fé ela é alimentada quando eu olho para a doença e falo, está escrito, Jesus já levou sobre ele todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades. Diz também que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ou seja, está escrito, eu creio e eu falei, eu liberei aquilo que eu creio. Eu estou trazendo, estou alimentando a minha fé, estou adestrando o meu espírito e também a minha carne a se render àquilo que Deus disse. Se Deus disse, está escrito, eu creio, está escrito, eu falo. Amém? É o segundo exercício para a nossa fé que nós precisamos aqui. Outra coisa que nós vemos aqui, a fé, ela sabe, a fé não acha. A fé, ela não depende de sensações, ela simplesmente sabe. Por que ela sabe? Porque Deus disse, ponto final. Olha o que Paulo fala aqui, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Ou seja, a fé sabe, o mesmo Espírito que realizou em Jesus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito continua vivo, esse mesmo Espírito também vai nos ressuscitar. Então eu vivo por aquilo que Deus fez e por aquilo que Ele disse que fará. Existem coisas que podem acontecer agora, existem coisas que vão acontecer amanhã, existem coisas escritas por Deus que vão acontecer no momento que Jesus voltar para buscar a sua igreja, existem coisas que irão acontecer no tempo da grande tribulação. O que faz toda a diferença é eu me mover no hoje, o que Deus tem hoje para a minha vida, a minha postura hoje, para me viver em fé por aquilo que Deus disse. Tá? Então a fé sabe, a fé não acha, a fé não tem sensação, não, a fé simplesmente sabe e se move, nos leva a nos movermos por aquilo que Deus disse. Amém? Outra coisa que Deus diz aqui, olha uma observação interessante aqui. Eu falei que a fé não, ela não acha, né? A fé sabe. Olha que interessante. O apóstolo Pedro, um dado momento, ele havia recebido uma palavra de Jesus, no momento que Jesus ali andando sobre as águas, Pedro, ele olha, ele vê Jesus andando sobre as águas, e todos se assustam, e Pedro fala, Jesus, se é o Senhor, me mande, me fala para que eu vá até o Senhor, me chama, libera uma palavra para que eu vá, e Jesus diz, vem, e Pedro então, também começou a andar sobre as águas, e foi caminhando em direção a Jesus. Enquanto Pedro andou pela palavra de Jesus, olhando para Jesus, Pedro não afundou. Mas quando Pedro olhou para a força dos ventos, quando ele olhou para as ondas do mar, Pedro começou a afundar. Ele tirou os olhos da palavra, daquilo que Jesus havia dito, e começou a olhar no barulho da onda, no barulho do medo, e ele começou a afundar. Então, para nós isso também continua valendo, não é? Deus disse, é uma realidade para nós, porque está escrito eu creio, porque está escrito eu falo, a fé não acha, a fé sabe, porque Deus disse. Então essa é a minha verdade. Então o medo precisa se render, né? O medo precisa se render à nossa fé, né? A uma postura de fé. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Então o verdadeiro amor de Cristo, de Deus, ele lança fora todo o medo que tenta nos acorrentar. Amém, meus irmãos?
Paulo também fala ali, né? Tudo coopera, não é que tudo, as circunstâncias, as tempestades, né? Tudo coopera para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem, essa é uma verdade, todas as coisas cooperam para o bem, Romanos também diz isso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até as tempestades cooperam para o bem, né? Até as adversidades cooperam para que as nossas raízes se aprofundam em Deus, para que nós desenvolvamos uma fé genuína e verdadeira no Cristo vivo, né? Então tudo coopera, as guerras, as lutas, muitas perdas, até mesmo perdas cooperam. Nós não sabemos ainda afirmar o propósito de Deus no momento que nós estamos passando, né? Esse momento de pandemia mundial, esse momento que se fala um tanto de crise, mas uma coisa é certa, Deus está nos dando uma oportunidade de nos voltarmos para aquilo que Ele disse, porque está escrito no Salmo 91, não é? Salmo 91 está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele pode dizer, essa pessoa pode dizer, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, não é? Nós sabemos, a fé diz isso, está escrito, que ele nos guardará, né? Que Ele nos livrará do laço passarinheiro, da peste perniciosa, do perigo mortífero, da praga que assola ao meio-dia, né? Do perigo noturno ali, do pânico noturno. Ele nos livrará, dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Então tudo isso está escrito, porque é uma realidade de Deus que precisa ser uma realidade para nós. E a única forma de desfrutarmos disso é quando a nossa fé está uma fé viva, é uma fé consistente na palavra de Deus, respaldada pela palavra de Deus. Tudo coopera para o bem, amém? Essa é uma verdade, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Para que transbordemos de graça, para que transbordemos de ações de graças e glorificamos a Deus, amém? Ele fala também que nós não devemos desanimar. Diz aqui, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Não desanimem se as coisas do lado de fora parecem estar fora do controle. Não desanime por causa das circunstâncias do lado de fora, porque do lado de dentro nós estamos sendo renovados dia após dia. O que não importa o vendaval, a tempestade, aquilo que eu falei recentemente, na Upgrade, sobre o projeto para a família, né? Noé, junto com sua família, eles estavam dentro da arca de Deus, um lugar que Deus preparou para trazer livramento para Noé, né, e toda a sua família, né? Eu falei sobre a arca de Noé, o texto, né, do momento do dilúvio. Do lado de fora da arca era morte, do lado de fora da arca era inundação, era pranto, era pânico, era medo, era tragédia, mas do lado de dentro da arca tinha livramento, tinha provisão de Deus, tinha glória de Deus, amém? Então é exatamente assim, as coisas do lado de fora, não desanime por causa das coisas que parecem ser, não desanime por causa das tempestades do lado de fora, porque do lado de dentro, dentro de nós, Deus está construindo algo, Deus está trazendo aqui fundamentos eternos, Deus está nos guardando, está nos livrando em nome de Jesus, amém? Não desanima. Uma fé viva, ela sabe que os sofrimentos são leves e momentâneos e vai produzir para nós uma glória eterna. Paulo ele fala, né, que as coisas do lado de fora, aqui no versículo 17, né? Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles, né? A nossa leve e momentânea tribulação, ou a nossa leve e momentânea circunstância difícil, né? Eu não sei qual é a sua realidade, mas, queridos, para aquele que vai viver uma eternidade, os momentos que passamos de tribulações aqui, Paulo está tentando nos dizer, é leve e momentânea. Por quê? Porque há uma eternidade gloriosa que nos aguarda. Por isso não desanimamos, por isso não desistamos, por isso se apeguem com maior firmeza às verdades ouvidas, para que nela não nos desviemos, diz a palavra, né? Por isso que nós precisamos alimentar a nossa fé, por isso que nós precisamos
como a palavra diz, o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que creem em Deus, aquele que crê em Deus, ele precisa crer que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam, né? Então, a nossa fé precisa ser uma fé ativa, uma fé genuína, uma fé correta. Não em coisas, mas naquilo que Deus já disse para nós, né? Na sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Amém? Agora, olha que lindo no versículo, no último versículo aí, 18, diz: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, para pensar onde estão os nossos olhos. Será que os nossos olhos estão no lockdown? Será que os nossos olhos estão no discurso do João Dória? Está no discurso do presidente? Está no discurso do prefeito da cidade? Onde os nossos olhos estão? É muito importante nós analisarmos isso, porque não fixamos os nossos olhos naquilo que é temporal, naquilo que é humano, naquilo que é natural, momentâneo, mas fixamos os olhos naquilo que não se vê, aquilo que é eterno. Não fixemos os nossos olhos naquilo que um laudo médico diz, naquilo que a mídia diz, que vai ter crise, que vai ter fome, que vai ter morte, que vai ter aquilo, que vai ter isso. Se isso for nossa crença, fatalmente estaremos condenados ao caos. Mas se os nossos olhos estiverem fixados em Jesus, assim como Pedro andou sobre as águas enquanto fixou os olhos em Jesus, nós também não iremos naufragar. Nós não iremos naufragar porque os nossos olhos estão fitos em Jesus. Os nossos olhos estão seguros, a nossa vida está segura quando Jesus está no nosso barco, né? Jesus dormia no barco, todo mundo apavorado. Os discípulos de Jesus estavam ali apavorados, com medo. Mestre, acorda, que estamos morrendo, vamos morrer afogados. E Jesus simplesmente, ele acorda e diz: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Né? E Jesus liberou uma palavra e tudo, houve grande bonança. Então esse mesmo Jesus continua vivo, esse mesmo Jesus continua operando até os nossos dias e sempre vai operar. Por isso que é o nosso desafio em fé, fixar os nossos olhos, não naquilo que, fixarmos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Naquilo que nós não sentimos, naquilo que não parece, mas se Deus disse, é aí que os meus olhos estão fixos. Naquilo que Jesus disse, nas palavras do Deus onipotente. São verdades de Deus para a minha vida, são verdades que irão nos sustentar nos mais diversos momentos das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Essa rápida reflexão ao seu coração, que essa palavra traga vida no seu espírito e no meu espírito, e possamos estar guardados e seguros em Deus. Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Ele continua e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Amém? E diz a palavra do Senhor que até o coração do rei ele inclina, né, para fazer a sua vontade. Até o coração do rei, basta um toque, basta uma palavra, basta, sabe, um estalar de dedo, tudo, Deus coloca tudo no lugar, basta uma palavra ser liberada. Então, aquilo que nós estamos vendo certamente não reflete a realidade de Deus. São realidades, circunstâncias terrenas, momentâneas, temporais, mas os nossos olhos estão fixos naquilo que é eterno. Amém? Crie, por isso falei. Então comece a falar, olhe para os ambientes em sua volta e comece a falar, a liberar aquilo que você crê, aquilo que Deus disse. O que Deus diz a respeito da nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então feliz é o Brasil porque o Senhor é Deus do nosso Brasil, Pai. Feliz é a minha família porque o Senhor é Deus da minha família. Comece a liberar, libere decretos de vida, né? Assim como Deus falou para o profeta Ezequiel, olha para o vale de ossos secos e fala, libera, fala para esses ossos, assim diz o Senhor, está escrito, fala isso, libera vida. Então esse é o nosso desafio. A fé, ela sabe, por isso eu creio e falo, eu libero vida, amém? Nós somos profetas de vida e não profetas do caos. Tem muito profeta do caos liberando morte aí, mas nós somos profetas de vida, amém? Receba essas palavras de vida no seu coração. Eu quero orar
pela sua vida. Lembrando que amanhã pela manhã, Café com os Apóstolos, Café com Apóstolos às 9 da manhã, Pastora Lu estará na igreja das 8h30 até as 11h30 e o Levi das 14 às 18 horas. À noite também terá live com a pastora Rosângela. E fique ligado aí nas nossas redes sociais, no nosso grupo de WhatsApp da igreja, para informações com relação ao final de semana, as nossas programações, os nossos cultos. E fique ligado naquilo que nós estamos compartilhando, seja alimentado e seja abençoado em nome de Jesus. Quero orar com você. Senhor meu Deus, nosso Pai, obrigado pela sua palavra, Pai. Eu quero agora me levantar, Senhor, em favor da vida dos meus irmãos, aqueles que precisam de um milagre. Pai, a tua palavra diz que o Senhor Jesus, ele já proveu para nós, Pai. Ele já conquistou todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então isso tudo está pronto, Pai. Sabemos que tudo está pronto, Senhor, no mundo espiritual. Eu quero nessa hora, Pai, te agradecer porque o Senhor é o Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que ouve o nosso clamor. Assim como Jesus orou, Pai, muito obrigado porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor sempre me ouve, eu também oro agora. Obrigado porque o Senhor é o Deus que ouve, Pai. É o Deus de perto e não de longe. Obrigado pela cura na vida dos meus irmãos, aqueles que têm passado por enfermidades. Obrigado pela tua cura, Pai, na vida daqueles que estão nos leitos de UTI, nos hospitais, sendo tratado da Covid-19. Obrigado porque a cura já é uma realidade. Obrigado porque Jesus já levou sobre ele as nossas dores e enfermidades. Obrigado, Jesus, porque nós não vivemos pelo natural, nós vivemos pelo que o Senhor disse, Pai. A nossa verdade é a cura. E a sua palavra também nos fala que tudo que em oração nós pedimos, crendo que já recebemos, assim será conosco, Pai. Eu creio que o Senhor nos ouve. Eu creio que os meus irmãos estão curados, que os enfermos estão curados, eu creio que aqueles que estão oprimidos já estão libertos. Eu creio, Pai, que aquilo que estava fora do lugar, Pai, o Senhor está reposicionando, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos ouve, Pai. Muito obrigado, que a tua graça e o seu favor seja com cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão e minha irmã. Receba essa palavra no seu coração e um excelente final de semana a você e a toda a sua família. Beijo no coração de todos. Deus abençoe.